Pessoal, estão vendo a minha tela, estão, né? Caso saia aí, vocês me avisam. Pessoal, então a gente vai abordar agora na nossa disciplina, né, comandos elétricos, né? Então, o que que a gente vai estudar, o que que é esse comando elétrico? Dentro de um ambiente industrial ou dentro de um processo industrial, a gente é necessário ter dispositivos né, que vão interferir no processo, seja para transformar uma matéria, ou seja, vou estar extraindo um minério e tirando minério de ferro daquele bloco ali de, vamos dizer, daquele talude, onde está aquela misturado com barro, né, sedimentado com outros tipos de minerais, eu vou extrair o minério de ferro. Então ali dentro desse processo eu tenho várias situações. Então aqui eu estou ilustrando um transportador de correio. E outro muito comum dentro de uma planta industrial são as pontes rolantes. Então, para essas máquinas, né, atenderem e serem controladas pelo homem, é necessário a gente ter um conhecimento em comandos. Tá? Então, o ato, né, o próprio nome da disciplina, comandos elétricos, é justamente nós vamos criar comandos para ter o controle dessas máquinas. Então, o curso ele vai ter, né, a disciplina de comandos elétricos, ele vai ter esse propósito. Vocês vão chegar em junho projetando comandos para máquinas. E para a gente chegar nesse nível, né, de criar comandos, é necessário a gente conhecer uma série de miscelâneas de componentes elétricos. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai enxergar, né, durante esses 2 primeiros meses, nós vamos trabalhar muito com a parte teórica e vamos entender o que é um contator, o que é um relé térmico, o que é um fusível diazético, o que é um fusível NH, o que é um relé temporizador com retardo na energização, desenergização, cíclico. Então a gente vai trabalhar todas essas características, né? Quais as sinalizações que a gente vai estar utilizando e que são necessárias conforme norma, porque muitas vezes a gente fala assim, olha, eu quero fazer um comando de uma máquina, né? Eu posso criar um comando por mim mesmo? Não, tem normas que a gente tem que seguir, essas normas relacionadas a intertravamento eletromecânico, a sensoriamento, né? Então eu preciso, por exemplo, numa correia transportadora, eu preciso ter sensores de chaves de emergência tipo corda, que ao longo aqui da passarela, né, ao longo dessa passarela aqui, alguém venha colocar o braço de forma acidental nesses rolês que tem condições de estar puxando uma corda e desarmando esse transportador. Então, assim, são séries de mecanismos, séries de intertravamentos que nós vamos ter que aprender para chegar a desenvolver esses tipos de comandos. Então, um painel, né, que contém um comando elétrico, geralmente ele possui essa característica. A gente tem aqui contatores, relé térmicos, a parte de botão e sinalização. Aqui eu tenho fontes, disjuntor de entrada, aqui são temporizadores. Então, esse tipo de painel elétrico, né, a leitura desses desenhos, desses diagramas, que será nosso conteúdo desse semestre de aula. Algo muito comum, né, nas casas que possuem poço artesiano, né, como que eu crio um comando para poder bombear essa água para essa caixa d'água de forma automática? Será que eu tenho que esperar essa água finalizar, não sair mais água na torneira da casa para mim vir aqui fora e apertar um botão para ligar a bomba? E quando transbordar a água aqui, eu desligo a bomba, que aí eu sei que ela está cheia. Então, como criar um comando para essa bomba, né? Eu preciso de ter uma condição de uma boia, né, que vai me mandar uma informação para ligar essa bomba.
Quais são os parâmetros? Essa bomba, para entrar em funcionamento, eu tenho que ter certeza que a sucção dela está tendo água, senão ela vai queimar. Qual tipo de sensor que eu coloco aqui? Um fluxostato vai me dar garantia da condição da bomba ligar. Então, assim, são N condições que a gente tem que verificar e a gente vai praticamente começar a automatizar as coisas, né? O comando elétrico, ele vai gerar esse propósito, você vai gerar uma automação, você vai começar a automatizar. A gente vai começar a automatizar. Eu vou abrir aqui o inventário de vocês, a gente poder falar em cima dele. O inventário e a apostila, deixei de compartilhar a tela aí, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos fazer. Aliás, vou abrir a apostila. Estão vendo na tela então, né? Se não tiver, me avisa. Então aqui eu tenho a apostila que a gente vai estar adotando, uma apostila de 123 páginas. E igual comentei, nela nós vamos estar estudando todas as simbologias e cada elemento antes de montar qualquer comando. Porque no momento que a gente conhecer os componentes elétricos, nós vamos ter condições de criar esse intertravamento, ou seja, de inserir esses elementos, né, esses componentes elétricos, num contexto que a gente quer de criar o comando de uma máquina. Então a gente vai ver. Pode falar? Esses dois primeiros fusível aí, ó, que tá na foto, a gente trabalha com isso lá no meu serviço. Você fala esses aqui? Esse maiorzinho aí e o outro aí. Esses aqui, né? Esses dois aí. Isso, que é o fusível de AZ e o fusível NH. Então a gente vai entender a aplicação deles. A gente vai ver isso aqui logo de imediato. O porquê que não está usando um desse ou um cartucho desse, né? Usa esses aqui. Vamos continuar aqui, ó. Então, toda a parte construtiva deles, tipo de dimensionamento. Vou acelerar aqui só para correr um pouco na apostila. A forma de manusear. Aí a gente vai falar aqui dos disjuntores, né? Então tem a parte interna dos disjuntores, disjuntor motor, né? O disjuntor motor, quando a gente utiliza um disjuntor motor e quando a gente utiliza sem ter a característica de ajuste térmico. Os DRs, que a gente comentou muito na instalação elétrica predial. Os relé térmicos, tá? Quando a gente utiliza um relé térmico ou quando não utiliza. Quais condições, princípio de funcionamento. Os contatores, tá? O pessoal que já trabalha na área industrial já tem a visão de que é um contator, para que serve. Então a gente vai fazer dimensionamento deles, inserir esses no comando, mas... E já utilizei esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Da direita, em cima. Esse. Contato aqui no casal de Senai. Ok. Isso aí, as aulas, né, de vocês lá. Então vocês já... Quem já teve aula de comandos aqui? O pessoal do Senai já teve, né? Sim. Isso aí, então vocês vão estar relembrando aí o conceito, que não vai fugir muito do que vocês viram lá, não. Então, bobinas. Lá acho que vocês tiveram até mais. Lá, aqui a carga horária nossa é 80 horas, lá é até mais. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, todos esse conteúdo, tá? Olha,
isso eu estou te falando, é bastante teoria a princípio, mas é uma teoria que você vai entender cada um desses componentes. Então, botões e comandos, né, os tipos de botões. Então, eu vou botar a codificação de cores deles, né? Os tipos de sensores, né, que são as chaves fim de curso, como que é aplicado, a diferença das hastes delas, os switches internos. Então a gente vai entender, né, o propósito inicial vai ser ver componente por componente, elemento por elemento, para depois a gente chegar aqui, olha, para a gente chegar nessa condição aqui, ó, de desenvolver os comandos elétricos, tá? Eu gosto de trabalhar com o CAD Simulink. Não sei se eu utilizo até hoje. Isso aí. Nós vamos trabalhar com ele. Por quê? Eu acho a melhor forma para quem está iniciando comandos elétricos enxergar o que vai acontecer. Olha, eu vou simular aqui. Para quem nunca viu um diagrama de comando, um diagrama de acionamento de uma máquina, gente, o que quer dizer isso aqui? Olha, eu tenho uma fonte de alimentação, tá? L1, L2, L3. Aqui eu coloquei uma chave com fusível, tá? Aqueles fusíveis que eu mostrei lá atrás, então por isso que é interessante a gente entender. Isso aqui é um contato de força de um contator. Isso aqui é um relé térmico e aqui eu tenho um motor elétrico, tá? O relé térmico, caso passe a corrente nominal do motor, ele vai desarmar para proteção do motor não queimar. E do lado eu tenho um diagrama de comando. Então olha só, eu tenho um diagrama de força aqui e o diagrama de comando, tá? É que eu chamo de partida direta. Então quando eu vou simular, né, fazer a simulação, eu falo que dá para a gente visualizar o que está acontecendo e começar a entender, né, o circuito. Olha, aqui eu fechei a alimentação do circuito de força e estou fechando também os meus fusíveis aqui no circuito de comando, tá? Então olha só, agora esses circuitos estão energizados. Eu tenho aqui, olha, um botão desliga e um botão liga, mas para quem nunca viu uma montagem de comando, não queria saber que esse botão talvez seria o liga, porque ele é um contato normalmente aberto. Então olha só, eu vou apertar esse botão, esse motor aqui vai entrar em operação, ó. Vendo? Olha, ele entrou em operação. Ele entrou em operação por quê? Tá vendo esses contatos aqui, olha? Tá aberto. No momento que eu apertar o botão, essa bobina vai energizar. Como essa bobina pertence a esses contatos, e por isso a gente tem que entender cada componente separadamente, que é um contator, energizei aqui, olha, fechou esse contato. Ó, de novo. Fechou o contato, liguei o motor. Vocês vão observar que quando o motor está operando, uma luz fica acesa, olha. Então, ou seja, aquelas lâmpadas que estavam lá na porta do painel, naquela foto que eu passei logo no início da nossa aula, é justamente uma sinalização de motor operando. Então, o eletricista de manutenção, o operador daquela área, vai identificar que com aquela luz do painel acesa é sinal que aquela máquina está funcionando, está operando, ela está ligada. Aqui, né, eu tenho um botão desliga. Então olha só, no momento que eu apertar esse botão, né, desligar, o que vai acontecer? A minha corrente elétrica ela está passando aqui, olha, e mantendo a minha bobina energizada. Então eu vou interromper, olha, desliguei o motor, a lâmpada também foi desligada, ou seja, a máquina está paralisada. Quando eu tiver uma falha do meu relé térmico, o que vai acontecer com esses contatos? Olha, esse contato aqui vai abrir e esse contato aqui vai fechar, sinalizando que tem um defeito. Olha, então meu relé térmico atuou, o motor desligou rapidamente, porque houve uma sobrecarga. Desligou o motor
e gerou uma falha no painel. Então, quando o eletricista de manutenção chegar lá no painel, ver uma iluminação vermelha, ele sabe que foi uma falha por sobrecarga. Então, ele vai pensar, olha, se é uma falha por sobrecarga, o que gerou essa sobrecarga? Será que tem uma peça danificada mecânica, né? Uma polia ou uma engrenagem que está gerando uma força maior e subiu a corrente e desarmou? Ou será que usaram uma demanda maior desse motor que não é compatível, né? Um exemplo, tá, gente? Seu carro é para carregar 5 pessoas aqui de 80 quilos e você coloca 10 pessoas no carro. Então, ou seja, o seu torque, a sua potência vai subir, você vai esgoelar o carro. Então, a mesma coisa, associação com o motor elétrico. Então, será que houve uma condição dessa? Então, o que ocasionou essa sobrecarga? Ele pode fazer um teste, ele pode tentar partir de novo. O ideal é que identifique a causa antes de partir. Então, ele vai lá, identificou, voltou à operação. Deu outra falha, aí vamos investigar o que está acontecendo. Então, voltando aqui, eu tenho meu diagrama de força, meu diagrama de comando, e a gente vai trabalhar com o CAD Simulink, tá? O CAD Simulink 3.0. Eu vou mandar isso, quero ver se eu consigo. Vou mandar via WhatsApp, porque aí se vocês conseguirem baixar, ótimo. Se não, a gente manda um link do Google Drive para a gente poder, vocês estarem baixando esse software. Então, a gente vai trabalhar com esse tipo de simulação, as aulas teóricas. Eu não acho que eu vou, por exemplo, quando a gente conseguir já falar alguma coisa de contator, botão e sinalização, eu já vou começar a inserir atividade de elaboração de comando em cima do software. Mas eu vou dar uma aula toda explicativa sobre o software, como que funciona, onde você tem que procurar cada componente desse, criar nomenclatura. A turma do período passado, que está hoje no quarto, a gente trabalhou dessa forma, foi online de forma remota. Vários alunos conseguiram desenvolver comandos dessa forma sem problema algum, tá? Quem não tem computador, gente, vocês me falam, tá? Porque aí vocês vão ter que desenvolver igual eu aprendi, né? Na folha de caderno à mão. O que vai ser chato é que vocês não vão conseguir ver o erro de vocês na hora de entregar o trabalho, ou na hora de desenvolver, vocês não vão ter essa condição de ver as falhas, né? Porque se não funcionar, você vai estar enxergando os defeitos que venham a ocorrer. Então, a gente falei do software, comentei com vocês da nossa ementa, né? Da nossa LP, nosso conteúdo que nós vamos estar abordando. Outro ponto que eu quero olhar com vocês, gente, a gente já fez isso no semestre passado, que foi a condição de a gente realizar mentorias, tá? Então, olha só, eu criei um calendário, eu vou ter talvez mudar aqui, tá? Eu vou passar uma mentoria para cá. Nós trabalhamos mais ou menos assim o ano passado. A gente iniciou passava uma videoaula, depois a gente fazia uma live, depois a gente pegou uma sequência de lives, aí depois a gente voltou com as videoaulas, depois vocês ficaram umas aulas aí para poder dedicar a desenvolver trabalhos, sanar as dúvidas. Então a gente vai trabalhar mais ou menos dessa forma. Eu só gerei um calendário para vocês não ficarem com aquela coisa, hoje vai ser mentoria, hoje não vai ser, né? Hoje vai ser live, hoje, né? Tô chamando de mentoria aqui, são as nossas lives. Então, para o mês de fevereiro, nós vamos trabalhar dessa forma, né? Dia 2 a gente está fazendo essa apresentação da matéria, a apresentação do conteúdo, quais são os recursos necessários para a gente estar fazendo essa disciplina, para vocês interagirem de como que nós vamos fazer. Amanhã eu vou mandar para vocês uma videoaula introdutória do conteúdo, então já vou passar uma videoaula introdutória na quarta-feira. No dia 9 a gente faz
No dia 10 a gente vai fazer uma mentoria, então 3 e 9 são videoaulas, no dia 10 a gente faz uma mentoria. Essa mentoria aqui eu vou mudar, tá? Eu vou mudar para vocês, eu vou mandar o calendário novo. Aí essas mentorias eu vou passar atividades, vocês vão tirar dúvidas, a gente vai interagindo. Depois a gente vai ter a semana do carnaval, que vai ser, mesmo não tendo carnaval, mas vai ter o feriado, vai ter o recesso. E dia 23 e 24, né? 23 a gente faz a mentoria. Aliás, a gente faz aula e uma nova mentoria. Aí a gente fecha o mês de fevereiro, alinhado com os tópicos que nós vimos, e vai ser justamente essa apostila que eu vou estar enviando para vocês, tá? Nos dias da mentoria eu vou estar fazendo o quê? Eu vou fazer um apanhado, né? Eu vou dar uma pincelada em tudo e a gente aborda alguns assuntos pertinentes mais específicos, alguns exemplos práticos, algo desse tipo, e é lógico, as dúvidas que vocês estiveram aí nas aulas que foram gravadas. Vocês acham interessante a gente trabalhar dessa forma? Pode seguir desse jeito? Ou vocês preferem? Por mim tá tranquilo assim. Tá. Por mim tá tranquilo. Porque aqui está o calendário corrigido. Qualquer forma que vocês quiserem, tá, pessoal? Me falam que eu estou aqui para atender vocês. Eu disse, olha, não tá legal, eu quero que seja mentoria todo dia, live todo dia, a gente faz também. Eu vou estar no WhatsApp também para tirar dúvida, né? Até se quiser mandar assistir o vídeo, vamos supor, eu vou assistir o vídeo meia-noite e mandar pergunta de manhã, durante o dia eu tiro um tempo e respondo. Eu não quero que a gente, sabe o que eu percebi? A gente já está um pouco cansado, tanto nós professores e vocês alunos. O ano passado eu percebi que quando chegou por volta ali de novembro, né, final de outubro, iniciando novembro, a gente foi meio que desgastando e as disciplinas, né, o curso não desenvolveu tanto. Então, acho já que a gente está tendo esse propósito de fazer uma aula de live, de estudo a remoto, eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais o nosso tempo para não se tornar as coisas tão cansativas, tá? Essa que é a minha ideia. Mas vocês estão com total liberdade para solicitar as lives em qualquer dia, tá? Não quer dizer que aqui está sendo videoaulas, lê amanhã eu quero a live. A gente vai fazer, não tem problema. Estou disponível para atender vocês, tá? Eu só quero, por exemplo, uma matéria aqui, por exemplo, amanhã de teoria teórica, que dava para a gente poder fazer isso, vocês assistirem o vídeo, ler a apostila, talvez é menos cansativo. E eu não vou fazer videoaulas também de 1 hora. Por exemplo, as lives geralmente ficam 1h15, 1h20. Então, quem perdeu a matéria, até ver esse conteúdo todo, fica muito cansativo. Muito cansativo também para quem perde a aula no dia. Então, vai ser aula de 30 minutos no máximo. Em 30 minutos, você vai receber um vídeo aí no máximo de 30 minutos, resumido, enxuto, explicando o conteúdo. Vai ser dessa forma, não vai ter 1 hora de aula, videoaula também não, porque ninguém suporta isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo assim, professor. Vai ser melhor mesmo de acompanhar. Às vezes, né, tem dias que fica mais agarrado, a gente, todo mundo trabalha e tal. É melhor mesmo. Isso. Seja distribuído. E se for o caso, eu vou conversar com os outros. Vamos fazer um teste esse mês aqui. Estou fazendo a outra turma. Se for o caso, a gente aborda isso também com os outros professores. Porque, igual comentei, a gente está fazendo estudo à distância. Então, eu acho que tem que ter outras ferramentas, para não ficar tão cansativo. Essas mentorias, essas lives, elas são importantes porque a gente vai conversar, a gente vai trocar nossas ideias, né, nossas informações. Então ela tem que existir e ela não pode ser também tão longe por exemplo, dos dias que foram as videoaulas, para não perder o foco, não perder conteúdo. Mas eu acredito que
que fica mais fácil de recorrer aos assuntos quando a gente tem aulas menores aí do que uma live gravada. E gera para vocês uma flexibilidade de tempo, uma flexibilidade de estar recorrendo a esses conteúdos aí um pouco mais fácil, tá? Mas fiquem à vontade para criticar e solicitar uma outra forma. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje de vocês. Eu não vou iniciar o conteúdo introdutório. Eu queria justamente explicar como seria a nossa matéria. E amanhã, então, eu vou passar uma videoaula para vocês. Vou mandar agora a apostila. Vou mandar também essa aula para o YouTube, né, para quem não assistiu, para ter um retrato mais ou menos de como que vai ser a nossa matéria. E a gente se encontra naquelas datas do calendário que a gente vai estar marcando, e eu vou estar todos os dias via WhatsApp. Vocês podem estar me acionando. Problema algum. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, pessoal? Ok. Tá tranquilo. Então tá bom. Agradeço aí a paciência e o compromisso de vocês hoje aqui, tá? Beleza, pessoal. Um abraço aí, tudo de bom. Até mais. Tá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.